A paz do Senhor para todos. Com imensa alegria, estamos aqui novamente para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana e faço parte da equipe de professores aqui da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Londrina, no norte do Paraná. E agora nós já estamos no segundo trimestre do ano de 2021 e novamente estudando um tema que já foi estudado alguns anos atrás aqui na EBD e voltamos a esse tema em comemoração aos 110 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, que é um tema igualmente importante, chamado os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós sabemos que na obra do Senhor, na obra da evangelização, na obra da pregação da palavra, todo o trabalho ele tem que ser feito debaixo da direção de Deus. E para realizarmos a obra dele, para estendermos o reino dele no mundo, esses dons são essenciais, eles são importantíssimos, os dons que nós estamos estudando nesse trimestre. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 3 e ela traz por título Dons de Revelação. Também uma lição de uma profundidade muito grande e de um alerta muito grande, porque nós temos conversado sobre essas lições, falando sobre dons, que todos eles visam o quê? O crescimento da igreja, visam a melhora da igreja, sempre visando o corpo de Cristo, que é a igreja. Nada para si, mas tudo para a obra de Deus. O texto áureo da nossa lição está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 26, que diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E a verdade prática traz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja. Quer dizer que nós não podemos ficar sem eles. Na igreja da atualidade, são dons atuais, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então isso é muito sério, isso chama a nossa atenção de que são tempos difíceis e que a igreja precisa estar alerta e sempre preparada para ensinar a verdade. A nossa leitura bíblica em classe não faremos para ganhar tempo, creio que todos os irmãos já fizeram em casa, que são os textos de 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 8 e o 10, o livro de Atos, o versículo 6, o capítulo 6, os versículos 8, 9 e 10, e também o livro de Daniel, capítulo 2 de Daniel, do versículo 19 ao 22. O objetivo geral da lição diz o seguinte: expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então essa é uma lição que ela vai mostrar esses dons de revelação e a importância deles para a igreja. A nossa introdução fala o seguinte: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias: de revelação, de poder e expressão, tendo 3 dons em cada uma dessas categorias. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que são chamados dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Então, essas 2 palavrinhas aqui, nós precisamos prestar atenção nelas, que são aconselhamento e orientação da igreja. Então, são
vamos dizer, funções, são objetivos desses dons. Preparar a igreja, estar sempre aconselhando, alertando, orientando, mostrando o caminho correto, a maneira correta de se fazer as coisas. Então, nós já temos assim, o conhecimento, com todas as lições que já estudamos até aqui, que os dons, eles são dádivas. Por isso fala dom, é dádiva, é presente. Dádivas de Deus para a igreja, a fim do quê? De capacitá-la para que ela possa exercer o seu ministério no mundo. Então, é uma capacitação para o quê? Realizar a obra de Deus. Isso tem que estar bem claro. Os dons de revelação, eles são considerados o quê? De primeira categoria. Tal é a importância deles. Eles são extremamente, né, destacados na área do quê? Do aconselhamento pastoral e na orientação dos membros da igreja. Porque como nós já havíamos lido ali, nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias de confusão, de muita informação, que se fala muita coisa. As pessoas hoje têm acesso à internet, pesquisam, ouvem muitas coisas. Então, de repente, a cabeça das pessoas está povoada de uma série de informações. Mas aí é que está. Que tipo de informação? De que fonte é essa informação? Então, esses dons são usados especificamente para realmente alertar a igreja no aconselhamento e na orientação. O primeiro ponto da nossa lição, desse dom, é a palavra de sabedoria. Importantíssimo estarmos estudando e nos atermos sobre o que é essa palavra de sabedoria. O conceito. Os 9 dons do capítulo 12 de 1 Coríntios especificam a distribuição necessária para uma manifestação completa do Espírito. A palavra de sabedoria. É uma declaração espiritual num dado momento, pelo Espírito Santo, sobrenaturalmente, revelando na mente o propósito e o caminho de Deus, aplicado a uma situação específica. É uma habilidade de empregar conhecimentos e entendimento nas situações da vida. Então, esse é o conceito dessa palavra de sabedoria. Aí, ele traz o subtítulo dizendo o seguinte: a Bíblia e a palavra de sabedoria. O que a Bíblia tem a dizer nesse sentido? Nós temos vários exemplos no Antigo Testamento de pessoas que num determinado momento específico, essas pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo de Deus e Deus as capacitava, dando-lhes uma sabedoria extraordinária. Por isso que nós colocamos aqui sobrenatural. É algo que realmente vem do céu. Então, eles eram dotados de uma sabedoria extraordinária para quê? Para resolver alguma questão específica. A nossa revista traz um exemplo claro, um exemplo conhecidíssimo, que é o exemplo de José. José interpretando o sonho do faraó. Interessante que em Gênesis, capítulo 41, lá no versículo 16, José diz ao faraó: e respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Devemos nós ter o cuidado de fazer o mesmo, porque tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. E após interpretar o sonho de Faraó, José ofereceu ao rei, além de tudo, um plano de sobrevivência para os 14 anos seguintes, que eles teriam que enfrentar aquela fome terrível. A nossa revista traz também o exemplo do rei Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao 34, falando da largueza de coração. Além daquela sabedoria que Deus deu a ele, né, que é exaltada, mas ele também fala da largueza de coração.
ou uma larga inteligência. Mas essa largueza, não é, ela chama atenção, porque eles são creditados a Salomão, nós sabemos, milhares de provérbios ou salmos, além de um cuidadoso estudo sobre botânica e zoologia, porque nós sabemos que vinha gente de longe para ouvir da sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão muito mais do que ele havia pedido. Glórias a Deus por isso, que esse exemplo dele sirva também para nós. No Novo Testamento, a partir de Jesus, surpreendendo os doutores da lei, ali no texto de Lucas, no capítulo 2, o versículo 47, deixando-os completamente assustados, boquiabertos com a sabedoria de um menino, seguindo-se, depois disso, vários exemplos no Novo Testamento. Atos, do capítulo 6, que nós nos referimos aqui na nossa revista, o caso de Estevão, né, com os sábios ali da sinagoga que ficaram surpresos com a sabedoria daquele homem. Interessante notar também que o apóstolo Paulo, um homem estudado, um homem preparado, ele declara lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 a 10, no verso 6 ele diz o seguinte: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. E no verso 7 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A confiança de Paulo não estava em sua perspicácia, no seu intelecto ou em sua habilidade de oratória, mas no Espírito Santo que o ajudava e guiava. Eu queria só deixar um destaque aqui nesse sentido, para nós não usarmos essa declaração de Paulo como uma desculpa para não estudarmos ou para que não nos preparemos. A EBD é um exemplo disso. A Escola Dominical é um exemplo para essa necessidade do estudo, do preparo, da busca incessante. Precisamos fazer isso. E o subtópico, o terceiro, diz o seguinte: uma liderança sábia. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, diz que o dom da sabedoria é a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades. A revista alerta para o perigo do uso inadequado desta capacidade. Sempre ter em mente que Deus nos capacita para nós podermos ser o quê? Bênção na vida da igreja e não para vantagens pessoais. Então isso é um perigo que pode acontecer, a pessoa ao receber um dom desse, fazer o mau uso dele, o uso inadequado. Lembrando lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o quê? Para o que for útil, útil na obra, na causa do Senhor, na causa do Mestre. O ponto 2 da nossa revista, da nossa lição, trata da outra palavra. Nós vimos a de sabedoria e agora a palavra de ciência, ou seja, a palavra do conhecimento. O que é essa palavra de ciência? A palavra da ciência é uma revelação sobrenatural, igualmente como a da sabedoria, de informação relativa a uma pessoa ou a um acontecimento feita com um propósito específico, normalmente peculiar, tendo a ver com uma necessidade imediata. Então, para suprir aquela necessidade, ela dá entendimento de fatos e de situações que estejam ocorrendo. Qual que é a função dessa palavra de ciência, desse conhecimento? É preciso ter sensibilidade e percepção. Interessante como a lição coloca que esse dom tem a finalidade de
preservar a idoneidade da igreja. Conhecendo a verdade, o povo se livra de enganos, de mentiras que podem trazer destruição e, pior, trazer o desvio da fé. Isso a gente tem visto acontecer em muitas comunidades, em muitas igrejas que se perdem nesse sentido e depois torna-se difícil para retomar. Então é preciso ter muito cuidado. Então a função desta palavra de ciência é realmente para isso. São conhecimentos da verdade e que o povo realmente, sabendo da verdade, conhecendo a verdade, estará livre de mentiras e de situações até mesmo vexatórias para o povo de Deus. No terceiro ponto diz o seguinte: os exemplos bíblicos da palavra da ciência. Nós temos aqui, que a lição traz, um episódio conhecidíssimo lá de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 12. O profeta Eliseu conhecia um homem sábio, um homem de Deus, que tinha uma tremenda intimidade com Deus. Ele conhecia os planos de batalha do rei da Síria, inimigo de Israel, e assim ele mantinha o quê? O rei de Israel informado de todas as estratégias do inimigo. E isso aconteceu várias vezes. Ele ficava, divinamente conhecendo, sabendo a estratégia do inimigo, passava para o rei de Israel. Então isso trouxe o quê? Uma grande fúria, porque o rei sírio ficou indignado. Tudo que ele preparava, já o povo de Israel sabia e tomava as providências. Então ele achou que ele tivesse até um espião no meio dele, Mas um dos seus soldados o alertou, falou: não, o homem de Deus lá, ele sabe tudo, Deus revela para ele, Então ele ficou tão furioso que ele quis intentar contra a vida de Eliseu, do profeta, a ponto de fazer o quê? Armar o seu exército, preparar um exército inteiro para ir atrás do homem de Deus, para destruí-lo, para estar com ele, E é uma história, uma das mais belas histórias do Velho Testamento, que a gente conta para muita gente. As crianças gostam de ouvir essa história, Isso está lá no capítulo 6 de 2 Reis. Então, o que dizer, desse profeta? Um homem de Deus que tinha essa intimidade, Deus revelava. Também a nossa revista traz o exemplo de Daniel. Que coisa maravilhosa a vida de Daniel. Então Deus revelava para ele, qual era o sonho que o rei havia tido, havia sonhado, já que os próprios sábios lá do seu palácio, da Babilônia, não puderam fazer isso, não deram conta de revelar, nem não sabiam o que o rei havia sonhado, e dando-lhe também a devida e correta interpretação. A questão ela era tão complexa que no capítulo 2 de Daniel, versículo 11, os próprios caldeus lá da Babilônia disseram para o rei: porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Olha só que situação. E no versículo 19 diz: então foi revelado o segredo para quem? Para Daniel, numa visão de noite. No verso 22, ele revela o profundo e o escondido. E no versículo 23, ele agradece por Deus ter lhe dado sabedoria e força. E diante do rei ele declara no versículo 28, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. E com essa palavra recebida, Daniel livrou a si próprio e aos seus amigos. Que maravilha! A nossa lição também coloca a situação, agora já no Novo Testamento, de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, que foram julgados por sua hipocrisia e mentira a Deus, não pela decisão de ficar com parte da sua propriedade pessoal, mas a severidade da punição para uma ofensa tão pequena pode parecer até mesmo intolerante e sem misericórdia, mas era necessário estabelecer autoridade apostólica na igreja primitiva e garantir a pureza.
Está aqui, mais uma vez, a prova de que os dons são concedidos para beneficiar a igreja, o corpo de Cristo. E o terceiro ponto, que vem uma questão também séria, que é o discernimento do Espírito. Eu diria assim, para os nossos dias, uma questão urgente. O dom de discernir os espíritos, que é o número 1 do nosso primeiro subtópico. É a habilidade para determinar o que é bom, o que é mal e enxergar além da superfície. Tem como função a habilidade de fazer julgamentos. De acordo com 1 João capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha esse alerta. Significa que não devemos crer em tudo que ouvimos. Há muitas formas de testar os ensinadores e discernir a sua mensagem, se ela é verdadeiramente do Senhor. Quais são as fontes das manifestações espirituais? Aqui, na nossa lição, são destacadas três fontes: Deus, o homem e o diabo. Quer dizer, Satanás, ele se infiltra no meio para enganar. Algumas pessoas acreditam em tudo que leem, em tudo que ouvem. Infelizmente, muitas ideias ensinadas que são passadas por aí, elas não são verdadeiras. Os cristãos devem ter fé, porém não devem ser ingênuos. Verifique toda a mensagem que você ouvir, ainda que a pessoa afirma que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Se a mensagem realmente for de Deus, ela será consistente com os ensinamentos de Cristo. Devemos sempre conferir se as palavras estão de acordo com aquilo que Deus diz na Bíblia. O nosso mundo está cheio de vozes que se reivindicam falando da parte de Deus. Isso é muito sério. Nosso mundo está realmente pervertido com esse tipo de gente, esse tipo de pessoas. Sempre bom lembrar, o uso de cada dom é para preservar a igreja de ataques e laçadas do inimigo. Nada que vem da parte de Deus traz confusão, traz divisão, traz medo, mas sim exortação, sim crescimento, sim alegria, sim esperança. E o terceiro e último, discernindo as manifestações espirituais. João preveniu os seus leitores para não serem ingênuos na aceitação de ensinos doutrinários falsos. Explicou que tais ensinos devem ser testados para determinar se têm origem divina ou diabólica. O teste mais elucidativo para saber se determinados ensinos são inspirados por Deus é o cristológico, ou seja, se as naturezas humana e divina de Jesus são aceitas ou não. Essa aceitação vai além do relacionamento da identidade de Cristo. Até mesmo os espíritos maus reconheciam a divindade de Jesus durante o seu ministério. Isso nós podemos comprovar lendo Marcos capítulo 1, versículo 24, Marcos capítulo 3, versículo 11 e vários outros textos que até mesmo os demônios reconheciam a divindade de Jesus. João dizia que o Espírito de Deus pode ser discernido porque sempre honrou o Filho de Deus. João capítulo 15, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, nós podemos comprovar isso. Confessar Jesus envolve o reconhecimento da sua verdadeira identidade, uma proclamação aberta de fé em Cristo e a dimensão prática da obediência à sua palavra. 1 João capítulo 5,
versículo 2. E a nossa conclusão diz o seguinte: a Igreja de Jesus, ela necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo. Então, irmãos, esse dom é urgente, esse dom é para os nossos dias, esse dom é necessário. Que possamos exercê-lo com sabedoria, com ciência e com discernimento. Eu sempre digo aqui que nós usamos para as nossas aulas as Bíblias de estudo que temos, de aplicação pessoal, a Bíblia Plenitude, a Bíblia de Estudo da Mulher, também uso a Bíblia de Estudo Pentecostal e também o comentário da Bíblia, comentário teológico da Bíblia. E que toda essa nossa contribuição possa ajudar para melhorar as aulas de cada irmão em cada igreja. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.